Olá, GPs! Tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um Dose Dupla, todas as quartas-feiras às 19 horas, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Como é que a gente faz para criar uma cultura da inovação, não é? A gente vê aí no mercado empresas disruptivas como Amazon, Google, Apple e Netflix. E a gente chamou um cara para conversar hoje sobre esse assunto que já trabalhou numa delas, né? E vamos conversar com ele. O nome dele é o Márcio Costa e vamos ver se ele já entrou aqui para participar conosco. Cadê você, ô Márcio? Estamos aguardando ele entrar aqui. Obrigada, Marcelo. Bem-vindo. Inovação, inovação, vamos mudar tudo, Marcelão. É isso aí. Irene, obrigada por ter vindo também. Trabalhou com a gente direto na Vivo também. Tô só aguardando o Márcio entrar aqui. Cadê ele? Agora sim, ô Márcio. Vou te convidar aqui para a gente começar a conversar. Ué, ô Márcio, eu acho que você não consegue participar. Você tá no... Alô? Ô Márcio? Mas você precisa conectar no celular, que eu tô te chamando e você não... Eu não consigo, não pode participar, não sei por quê. Estão te proibindo de participar aqui. Vê se você consegue... Você tá no celular ou tá no computador? Oi, olá todo mundo. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui o Márcio. Ô Márcio, eu não consigo te chamar. Agora sim! Obrigada! Coraçõezinhos. Aê! É o cara da tecnologia, rapidinho resolveu. Como é que... Ih, tá dando... Tô ouvindo o eco. Eu deixei no meu almoço. Vê se você consegue... Vai dar eco aí, eu falando? Eu tô te ouvindo bem. Não tá dando eco pra mim. Tá, não, pra mim é que tava dando, agora parou. Eu tô ouvindo um pouco a minha voz de novo aí, em efeito retardado. Eu te ouço bem, Gisele. Maravilha, maravilha. Bom, galera que está assistindo aí, se tiver alguma coisa incomodando, vocês falam, tá? Que a gente aqui está fazendo uma coisa muito mais técnica, e a ideia é que a gente converse sobre coisas importantes e interessantes para todos. E aí, né, já temos aí dois grandes amigos participando, nossa querida amiga Irene está aí, o Márcio, Felipe está aqui também. Marcelão Magalhães, que é um grande nome da estratégia, aí também veio nos prestigiar da inovação também, da FGV, enfim, a galera está entrando aí, mas deixa eu apresentar, né, o nosso convidado de honra de hoje. O Márcio é um grande amigo, trabalhou comigo na época da Vivo, em São Paulo, depois em que a gente experimentou aquele momento de tratado de Tordesilhas, né, entre portugueses e espanhóis, com a união da Telefônica, com a Telesp celular, que era dos portugueses, né, com a Telesp, e aí formamos a Vivo e fomos trabalhar lá na Chucre Zaidan, ali, né, pertinho do shopping. Do lado do shopping. Pois é. Famigerada sede da Vivo em São Paulo. E eu tive o prazer de conhecer essa figura em alguns projetos interessantíssimos, né? Um dos projetos que eu queria lembrar, só para a gente começar aqui a nossa descontração, porque o Márcio, ele cuidava muito das parcerias, né, o Márcio? Ele era o cara que ia para... Bom, eu não sei se eu cuidava, mas eu tentava, juro. Tentava, mas tentou e mandou bem. E aí eu me lembro que na época a gente tinha alguns serviços de valor agregado muito interessantes e eu trabalhava junto com a nossa querida Irene, que está nos prestigiando aqui, com os produtos de voz, e a gente tinha um produto que era muito legal, que era o Ringtone, né? Hoje em dia ninguém mais fala disso, do Ringtone, né? Do portal de voz. O portal de voz também.
Exatamente. E dava grana esse negócio, né? Dava uma grana bacana para a empresa. Me lembro que a gente começou a mensurar isso. E aí, eu me lembro que no primeiro ano que nós fizemos o Ringtone, a gente fez uma espécie de um Oscar, né? Um Grammy, né? Era o Viva Awards, chama Viva Awards. Foi bem legal. Viva Awards, isso mesmo. E aí, galera, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. O meu pai está aí também, bem-vindo, pai. No primeiro ano que a gente fez esse Viva Awards, né, que era para dar o prêmio para aquele que mais vendeu ringtone no Brasil todo. Quem foi que ganhou, Márcio? Conta aí. Foi o Latino. Festa no AP. Festa no AP. Foi o ringtone que mais vendeu do uma Brasil. Música linda, né? Uma melodia, uma orquestra fantástica. Né? Hoje é festa lá no meu AP. Enfim, e aí a gente aprendeu que a gente não sabe nada, né, Márcio? A gente está sempre aprendendo, né? Pois é, aprendendo com o público. Diga-se de passagem que os produtos que a gente lançava, a gente falava assim, isso aqui não vai dar certo, ninguém vai comprar. Aí você lançava e estourava de vender. Então você falava, olha, realmente a gente não entende nada de marketing, porque não é possível que as pessoas iam comprar. E muitas vezes você fazia o contrário, né? Tinha um projeto fantástico, falava, isso aqui vai dar certo. Não dava nada certo. Nada dava certo. Só sei que nada sei, né? Enfim. Mas eu já falei demais, eu agora vou deixar o meu convidado se apresentar, contar um pouquinho da história dele aí. Tá bom, pai. Para que a gente possa conhecer um pouquinho o Márcio, tá? Tem gente de tudo quanto é canto aqui entrando, a galera ainda tá no aquecimento, mas é isso mesmo. Eu queria saber um pouquinho da tua vida, Márcio. Conta pra galera quem é o Márcio e o que ele faz na vida. Bom, o que eu faço da vida hoje, eu trabalho não só com consultoria, como com conselho de administração de algumas empresas, né? Mas a minha trajetória profissional, a minha história, tem algumas curiosidades, como, por exemplo, eu sempre fui um cara muito inquieto, né? E nunca segui, eu não gosto de regras. Se existe uma palavra que me irrita profundamente, são regras. E aí, ao longo da minha carreira, eu comecei como analista de sistemas. E aí eu olhava para o pessoal do marketing, né, sempre fazendo festa, balada, lançando produto. Eu falei, cara, eu tenho que estudar marketing, né? Porque é lá que tem a festa do negócio. Aí eu me formei em marketing. Eu nunca fui, assim, eu fui um bom engenheiro, mas eu não era um excelente engenheiro, eu era um bom engenheiro. E aí eu fui para o marketing. Aí começou a minha carreira no marketing, tá? Um dia eu dou de cara com um cara de finanças. E aí o cara de finanças, eu não sabia nada de finanças, aí fui fazer um MBA de finanças. Depois segui minha carreira, falei, não, agora eu sei tudo, conheço tudo, tenho todas as respostas e tal, e encontrei um advogado. Falei, caramba, cara, ele me falou da lei e tal, que eu não sei e tal, aí eu fiz um ano de direito. Então, eu fui estudando na vida de uma maneira que cada vez que alguém me dizia não, que não dava, eu voltava para a escola e estudava para poder voltar e discutir. Então, não foi exatamente assim, se você vê a formação, é análise de sistemas, marketing, finanças e direito. Nada a ver uma coisa com a outra, se você for pensar, mas essencialmente, cada vez que eu encontrava barreiras assim, na evolução do meu trabalho, eu acabava indo para a escola para poder estudar e voltar para discutir. E nessa trajetória, então, eu fui passando por várias indústrias, né? A indústria, quando a gente se conheceu na Vivo, eu já tinha trabalhado antes na Nokia, já tinha trabalhado na HP. A HP é uma empresa fantástica, uma cultura de inovação fantástica, vou comentar depois. A Nokia, nem tanto, uma cultura muito rígida, que acabou culminando em alguns erros no futuro, naquele momento. Depois então, conheci você na Vivo, e da Vivo eu passei depois pela Microsoft, uma cultura bastante bacana, uma companhia que consegue... O que você fez lá na Microsoft? O que você fazia lá na Microsoft? Eu era dono de um produto chamado Messenger, que hoje é conhecido como WhatsApp. Só? Antes do Messenger tinha o ICQ, né? Você começa a ficar velho, você começa a ficar falando de umas coisas do tipo... eu nunca ouvi falar em ICQ, eu não sei nem o que é isso.
Eu sou nova. É quando você começa a ouvir falar os antigos, né, falando de prova mimeografada, né, a prova cheirando álcool, né? Então, quando você começa a ficar um pouco velho, você começa a ficar falando de tecnologia, você fala, nossa, isso existiu? Não, eu não tenho esse problema. E aí eu tomava conta do Messenger, e era o produto número 1 de mensageria no mundo naquele momento, né? Da Microsoft, eu fui empreender, montei uma companhia de inovação, junto com alguns colegas da Vivo, inclusive, que trabalharam comigo na Vivo. Depois eu fui parar na Mastercard, que era um dos nossos clientes na época. Me enfiei dentro da indústria de pagamentos, que é uma indústria totalmente à parte também. E eu vivi algumas coisas que não existiam hoje, na época não existiam, hoje são comuns, como carteira eletrônica no Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, todos esses Pays aí que você existe hoje. Há alguns anos atrás, eu estou falando de 2012, não estou falando de muito tempo, nem sequer existiam esses produtos, né? Uhum. E aí na Mastercard eu fui trabalhar com bancarização com carteiras eletrônicas. Aí da Mastercard eu fui parar na Netflix, que foi uma grande escola também. Foi um lugar bem interessante que a gente vai comentar bastante coisa depois. E da Netflix, depois, por último, recentemente, eu toquei a operação de uma empresa chamada Roku. Não é todo mundo que conhece. A Roku é uma empresa que é a líder nos Estados Unidos na área de streaming, mas é devices, né? São o hardware do negócio. São aqueles equipamentos. Eles parecem um pendrive. As pessoas que não são tão familiarizadas com isso, parece um pendrive que você conecta através da sua televisão, lá, o HDMI, né? Concorrente do Chromecast, né? Isso, Chromecast, Apple TV, Fire TV, são todos concorrentes da Roku. A Roku, ela é a líder no mercado americano, né? Ela tem mais da metade do mercado americano. E, para você ter uma ideia, uma empresa que vende o que você olha como pendrive, você fala, nossa, isso daqui vende pendrive, né? Um conectorzinho lá para você assistir filme. Ela tem mais usuários do que a Comcast, que é a maior operadora americana. É como se você... Uau. É como se a Roku tivesse mais usuários que a NET, né? Fazendo um paralelo aqui para o Brasil. Ou seja, streaming é uma coisa que veio para ficar e a gente vai falar sobre streaming, o que isso muda daqui a pouco. Mas minha trajetória é um pouco singular pela questão da formação e por eu nunca ter trabalhado numa empresa, numa indústria, né? Eu não sou aquele cara que trabalhou no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa, no Santander, sabe? A pessoa que trabalha sempre na mesma... Né? Trabalhou na Vivo, na Claro, na TIM, na Oi, todos os operadores, né? Eu não sou esse cara. Eu fiquei mudando de indústria e isso eu considero um grande ativo, né, da minha carreira. Bacana. Tem gente que tá até saindo da live, né, Marcelo? Tá dizendo, pô, não fiz nem metade do que esse cara fez, pô, ele é meu ídolo, é o meu também. Mas antes da gente continuar, porque a gente vai ficar 3 horas falando hoje com o Márcio aqui, que ele tem muita coisa para contar. Ô, Márcio, em todo Dose Dupla, a gente tem um momento do brinde, né, do Tintim. E hoje, como todo bom paulista, né, o Márcio escolheu, em homenagem a nós cariocas, um mate para fazer o Tintim do Dose Dupla. Então, Tintim, que a gente seja feliz na nossa live. Eu adoro mate, é minha bebida predileta. Aqui também não falta na minha casa. Não falta mate nunca, tem estoque para no mínimo 2 semanas. Mate nunca deixa baixar o estoque. Meu pai tá na live aí, ele pode comentar o assunto, né? Eu acho que eu já bebia na mamadeira o mate, não é possível, porque eu nunca bebi água, só bebia mate. Coisa horrorosa. Mas, enfim. Ô, Márcio, assim, eu tenho muita coisa para te perguntar. Acho que a galera aqui também, quem quiser ir botando pergunta, vai botando, a gente vai respondendo aí ao longo da live e tal. Mas eu queria começar a nossa história falando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje sobre questão de cultura, etc e tal. E a gente sabe que vamos começar aí logo criando uma polêmica, né? A gente sabe que tem determinadas empresas que se dizem inovadoras, se posicionam como inovadoras, mas que tem uma certa fobia às perguntas que são mais, vamos dizer assim, desafiadoras, polêmicas, né? Conta alguma coisa sobre isso pra gente. Vamos entender como é que funciona essa questão cultural, né?
Olha, eu particularmente atribuo as empresas que conseguem fazer viradas, né, quando você tem um ambiente que as pessoas podem desafiar status quo. Das companhias que eu trabalhei, eu vivi situações boas, né, de uma cultura positiva, saudável. Na HP, na época em que eu trabalhei, era antes de fazer a fusão com a Compaq, ou seja, era há muito tempo atrás, mas a HP tinha uma cultura muito saudável de trabalho. A Nokia era uma estrutura muito rígida na época, né, talvez uma cultura europeia de trabalho, uma cultura finlandesa de trabalho. Era alguma coisa um pouco mais hierárquica. O que também você nota isso, por exemplo, nos espanhóis, nas operadoras, de uma maneira geral, né? São estruturas muito mais hierarquizadas do que uma companhia ágil, vamos dizer assim, que é a palavra da moda agora. E aí, assim, mesmo em companhias mais rígidas, como Mastercard, que é um setor financeiro, né, que é muito regulado, tem muitas leis. Tradicional, né? Mais tradicional. Mas você tinha, mesmo uma Mastercard, uma própria Visa, são companhias que têm uma cultura de se reinventar, né? Até porque, se você parar para pensar, a tendência do dinheiro também é desaparecer, ele vai se tornar digital, daqui a pouco a gente pode falar de outras tecnologias como o Pix, e são companhias que estão sempre atentas a mudar. Então, o caso que eu vivi, assim, mais concreto, na época, um lado negativo de uma cultura que não permitia tanto esse questionamento, foi quando eu estava na Microsoft, que exatamente naquele momento, na gestão do Steve Ballmer, que era o presidente da Microsoft na época que eu trabalhei, hoje já é outro presidente, mas ele cometeu alguns erros grandes, né? E alguns eu presenciei, assim, não por privilégio, porque às vezes o presidente vinha para a operação do Brasil, porque o Brasil é um país importante para qualquer multinacional, e eu vi o Steve Ballmer falando, olha, o tablet não vai dar certo. Ninguém me contou isso, né? Eu estava lá sentado na cadeira e ele falou isso. Ele falou que não ia dar certo porque não tinha teclado. Eu falei, como assim, né? E aí quando você levantava a mão e falava, olha, discordo, nossa, você era praticamente fulminado ali, né? Então, algumas companhias, existem situações em que você não consegue levantar a mão para questionar, não consegue falar, olha, discordo, isso aí que você está falando, chefe, com todo respeito, mas o que você está falando não vai dar certo, ou você está errado. Não são tantas companhias que permitem isso. A cultura de inovação, ela começa por aí, né? Ela começa por aí. Se você não tem um ambiente em que você pode discordar do seu chefe, de uma maneira saudável, não é você ser igual um bêbado numa festa, né? Você não precisa ser rude, mal educado ou grosseiro, enfim, você não precisa tratar a coisa de uma maneira negativa, mas você tem que se expressar questionador, né? E se colocar. E o questionador uma frase que eu sempre gosto de falar para as minhas equipes, é que otimistas constroem aviões, mas o pessimista faz paraquedas. Então, basta um pessimista, né? Quem é que vai salvar? O pessimista, que tinha paraquedas. Os outros caras que ficaram lá construindo o avião vão tudo morrer. Então, às vezes, você fazer a pergunta, você não está querendo destruir a empresa, você não está querendo criar uma revolução, mas você está colocando um ponto que muitas vezes é ignorado. Ignorado de diversas maneiras. Às vezes é ignorado por, não, vai dar certo, aquele otimismo cego, né? Não, vai dar certo, né? Não vai dar certo. Você tem que ser realista, né? Olha, isso aqui do jeito que está não vai andar, não vai funcionar. E assim vai. Tem muitas companhias que elas tolhem as pessoas do tipo, quem fala na mesa é o chefe, né? É sempre o chefe que expressa opiniões. As equipes ou as pessoas que trabalham com essas pessoas normalmente não se expressam, ou se expressam tem que falar a mesma coisa que o chefe falou. Tem algum caso que você citaria, assim, de empresa que você trabalhou, você fala assim, pô, essa empresa quando eu entrei eu achei que fosse disruptiva e inovadora e na hora não era bem assim? A Microsoft foi um caso desse, né? Olha! A Microsoft foi um caso desse, porque eu vivi alguns erros grandes da Microsoft. Grandes, coisas que são recentes, mas veja você, eu trabalhava com o Messenger e o Steve Ballmer, isso foi uma decisão do presidente e do comitê executivo, mas ele falou o seguinte na época, nós vamos desligar o Messenger porque nós temos um produto que vai vencer o mercado, chama-se Skype. Ou seja,
Mataram o Messenger para que o Skype fosse o principal produto. O Skype não foi, o Skype não é, o Skype não será, né? E perderam o mercado para um WhatsApp da vida. Esse foi um erro. Esse eu vivi de perto, né? A gente que vivenciou o início dessa história de mensageria, né? Pô, a gente sabe exatamente o que é isso, né? Exato. Você já escreveu num desses veículos que você trabalha, né? Porque você, até onde eu sei, você publica, né, artigos mensais lá na Teletime, na Isto É, tudo isso, né? Você já fez algum artigo sobre essa história da mensageria? Seria legal, hein, Márcio? Olha, a da mensageria eu não escrevi, porque também, assim, de certa maneira, nada que eu estou falando aqui é confidencial, porque é público. Foi uma decisão que hoje você consegue buscar as informações. Mas na época, obviamente, não era algo que você falava. Os textos que eu publico no meu blog, eu tenho um blog, omarson.com.br, mas eu escrevo um texto sobre inovação todo mês, né? E esses textos eu publico ou na Isto É Dinheiro ou na Teletime, que é um veículo, né, da área de telecomunicações. E eu falo sobre inovação de uma maneira geral. Os textos que eu conto são muito mais focados em casos, mas nunca... Eu procuro evitar os casos que eu vivi. Os casos que eu vivi, talvez um dia eu faça um livro sobre isso. Que eu já tenho namorado. Muito bacana. Eu tenho namorado essa ideia. O Felipe está perguntando aqui sobre o Microsoft Teams. Acho que não é da tua época, lá na época da Microsoft, não, né? O Microsoft Teams ele não existia na época que eu trabalhei lá. Como produto, eu acho ele um produto ok, eu gosto. Mas não acho o melhor, não. Eu já trabalhei com outros e eu tenho minhas preferências pessoais com outros. Mas tem muita companhia que está usando o Teams. Não é um produto ruim, Ricardo... mas não é o meu produto favorito, não. Lá na TIM eles usam o Teams direto. Também não é meu produto favorito, eu concordo com você. Tenho que dizer, também não acho. Mas, enfim... Te contar mais um caso. Contando mais um caso. Na Microsoft, outro caso, claro, né, são dados públicos. O do tablet foi um erro enorme. O Steve Ballmer, na época, comentou que o iPhone não iria dar certo. Foi outro erro que eu vivi. Né? E esse do iPhone foi bem interessante, porque quando o iPhone foi lançado, eu estava em Nova York no dia do lançamento, e eu peguei aquela fila da loja da Apple lá, aqui na Quinta Avenida, tal, não sei o quê, e fui lá dentro Você foi naquela fila da Quinta Avenida lá? Porra. Não, para ver o iPhone, né? É o primeiro iPhone, não era nem iPhone 3G, era o primeiro iPhone. Peguei a foto? Fiquei uma hora encacetada lá na fila, fui lá, tirei foto. Na hora que eu peguei o telefone, eu estava do lado dos meus chefes, né? Tinha 2 chefes meus do meu lado. E eu virei para eles e falei o seguinte: olha, a gente está 3 anos atrás da Apple. Aí na hora eu fui massacrado. Imagina, você está louco, você está maluco, você não está vestindo a camisa, você é negativo, você não veste a camisa, tá. A Microsoft, né, já ganhou da Apple várias vezes, isso aí também não vai dar certo, você é muito modinha da Apple, enfim, fui massacrado. E eu falando, olha, vocês vão desculpar, mas, né, pensando no paraquedas de novo, olha, eu não penso assim não, eu acho que a gente vai... Naquela época, naquele momento, a Microsoft tinha 80% do mercado de smartphone. 80%. Daquilo que era considerado smartphone, né? O smartphone da época não é o smartphone que você conhece hoje. Na época, você vai lembrar dos iPads, dos compacts com plaquinha, enfim, aquelas coisas meio bizarras, ou aquelas agendas da Palm. Mas daquele mercado que existiu, a Microsoft tinha 80% do mercado global. Veja você, simplesmente porque o presidente da Microsoft não acreditava que o iPhone seria um sucesso, e ninguém podia questionar, na época, se você tinha um iPhone dentro da Microsoft, os caras tomavam de você. Né? Ninguém podia andar com um produto da Apple lá dentro. Então, esses erros, que são erros de... não é uma questão de inovação, de você fazer um produto competitivo ou não. É uma questão de cultura, de você falar assim, olha, será que a concorrência não está fazendo melhor que a gente? Aliás, eu estou usando o produto da concorrência. Aliás, você só vai
conhecer o seu concorrente se você usar o produto do concorrente. Você tem que saber, no mínimo você tem que saber. E aí, você lembra lá na época da Vivo que a gente tinha aqueles totemzinhos de dados de todas as operadoras para testar, lembra? Claro. Como é que eu vou saber se a rede da Claro, da TIM, da Oi são tão boas quanto se eu não tivesse acesso àquela rede? Né? É meio básico isso, é meio óbvio. E é mais impressionante que você imagina isso dentro de uma Microsoft, né? Porque você fala, não é possível. Então, esses erros custam muito caro. Custou tão caro que a Microsoft saiu fora do mercado de celulares. Né? E tentou comprar a Nokia, fez mais erros ainda, cometeu mais erros, e não conseguiu voltar para o jogo. Então, às vezes, numa cultura de inovação, o principal ponto é você permite que os outros questionem. Será que você consegue virar para o presidente da companhia e dizer, presidente, o senhor está errado? Né? Se você não consegue dizer isso de alguma maneira, e se você não é ouvido de alguma maneira, provavelmente vai dar errado. Todas as empresas que eu passei que tiveram esse tipo de ambiente, falharam. Em algum momento falharam e falharam grande. E sabe uma coisa que eu queria comentar, que eu acho, side survey, que nunca foi ótimo, que eu acho muito interessante, né? Agora vamos dizer assim, tem um boom de lives falando sobre mindset ágil, porque o mindset ágil, porque o mindset ágil, porque o mindset ágil. Aqui mesmo a gente já fez live sobre o mindset ágil, que é um assunto extremamente importante, né? Mas importante enquanto cultura organizacional, né? Fala um pouquinho sobre aquela história de vamos criar um departamento da inovação. Fala aí, Marco. Não vou nem falar, não. Fala você. Bom, eu aí entro mais na minha fase atual como conselheiro. Eu já vivi também situações em algumas empresas em que eles querem criar áreas de inovação, setores de inovação. Inovação não é algo que você tem que criar um grupo separado, porque senão parece aqueles caras meio os Jedi, sabe? Só eles inovam na empresa, ninguém mais inova, ninguém pode falar de inovação, ninguém entende de inovação e o cara fica meio como se fosse o papa do assunto e você não pode questionar. Eu não acredito em inovação nesse modelo, não. Os modelos que funcionaram bem, que eu vi funcionando bem, Netflix é um caso muito interessante em relação a isso, como cultura. A inovação ela está em tudo e em todos. E, literalmente, quando isso acontece, um caso concreto da Netflix. A Netflix tem um produto. Não é que ela tem um portfólio. Não é uma Microsoft que tem 500 produtos. Não é a Vivo que tem vários tipos de ofertas de consumidor ou de corporativo. Não é uma Oracle. A Netflix é uma empresa de um produto. Ela tem uma fonte de receita. Ela cobra uma assinatura mensal. Não tem outra cobrança, não tem outra receita, não tem publicidade, não tem nada. Ela só cobra uma assinatura mensal. Uma assinatura. Maravilha. Você tem vários pacotes, etc. Mas você é um assinante, né? É um assinante, é uma fonte de receita de um produto. Fim de papo. Né? Pois bem, imagina uma situação de uma empresa que tem um produto e uma fonte de receita e você vai lá e você quer mudar a interface inteira do produto. Para quem não lembra, que a Netflix já é uma companhia de 20 e poucos anos, quase 23 anos. Que loucura, né? As pessoas pensam que a Netflix é uma coisa... Não, nasceu agora. Não, é uma companhia de 20 e poucos anos. O menu da Netflix, antigamente, ela ficava no topo. Igual o menu que é do Prime Video, do Amazon Prime Video. Né? Então, o menu era no topo. E hoje, o menu da Netflix ele fica na lateral esquerda. Certo? A maioria das versões é essa. Porque isso depende do equipamento que você está usando. Se é uma Smart TV, se é uma Apple TV. Pois bem. Então imagina o que é você tirar o menu lá de cima e botar do lado esquerdo. Como é que você acha que foi feito o processo de decisão sobre isso? Né? Numa companhia tradicional, teria o comitê de inovação, o comitê de qualidade de menus, o vice-presidente de menus, né? Está me lembrando uma empresa, mas é melhor ficar quieto. O diretor de menus... Né? Ia ter todo mundo, aí ia ter a gerência de idiomas. Tem vários idiomas, então teria que ter 5 gerentes de cada grupo de idiomas. Enfim, numa empresa tradicional, você vai criar uma estrutura gigantesca para poder fazer um processo de mudança, porque é um produto e uma fonte de receita. Né? Como é que foi na Netflix? A cultura de inovação da Netflix é tentativa e erro.
eles chamam, existe uma prática na área de engenharia que chama teste AB, que na verdade são duas hipóteses. Você faz a hipótese A e a hipótese B, você testa ambas as hipóteses e pega a hipótese que funcionou melhor. Então, você pode colocar o menu em cima e o menu à esquerda. Aquela que gerar mais engajamento, pessoas assistem mais horas, usam mais o produto, clicam mais vezes, etc. Você já tem a sua resposta, né? Então, foi feito isso na Netflix. Eles separam um grupo de países, um grupo de consumidores, deixa usando durante alguns dias, coleta os dados, vê o que aconteceu e implementou. O presidente não estava sabendo, o vice-presidente não estava sabendo. Quer dizer, não é que foi assim, olha, presidente, o senhor autoriza mudar o menu de lugar? Não existe isso. Né? Vocês ouviram o público, testaram com o público, tiveram uma resposta e manda ver. Mudou. Né? E isso, quem decidiu isso foi um grupo de engenheiros, eles obviamente eles documentaram, eles embasaram toda a decisão, é uma decisão numérica, é uma decisão de satisfação do consumidor, enfim, tem uma série de indicadores que foram levados em conta. Mas era algo concreto, não é uma teoria, né? Não é o eu acho. Sabe aquela reunião que você vem com um monte de dados, estatísticas, aí o presidente fala, olha, eu acho que o menu tem que estar... Não, para mim, sabe o que é? Eu, presidente, eu leio o rodapé, então eu quero colocar o menu no rodapé. E aí tudo que você fez, você pega, joga no lixo e coloca o menu no rodapé porque o presidente quer. Né? Esse é o tipo de atitude que vai matar as empresas. Em geral, isso acontece em muitos lugares, em muitas empresas. Então, a Netflix mudou a interface do principal produto, da única fonte de receita da companhia, baseados em testes de engenharia, que obviamente foram muito bem elaborados, mas que não é que tinha que passar em 50 níveis de aprovação. Né? Foi informado. A gente pode dizer que isso é um mindset ágil, né? Ou seja, você pensou, implementou, testou, deu certo, vamos que vamos, né? Ou seja, sem muito nível hierárquico para ter que aprovar ou para ter que resolver, etc. Né? Você imagina uma estrutura, então, imagina a Netflix criar uma área de inovação, um departamento de inovação que é responsável por implementar o menu. Fala sério. Fala sério, né? Fala sério. Não dá. Né? Então, até a hora de implementar o menu, já tinha que mudar o menu de novo, né? Mudar o menu. Não, e aí vai vir de novo. Ah, mas o presidente não gostou. E daí que o presidente não gostou? 100 milhões de usuários gostaram. Não importa. Né? Com todo respeito ao presidente. A cultura da Netflix é assim. Né? E funciona bem, porque daí ela consegue responder bem. Né? O presidente da Blockbuster, quando a Netflix até hoje, nos Estados Unidos, ela tem uma operação de DVD. Até hoje ela tem. Olha, não sabia disso. Tem gente ainda que usa DVD lá nos Estados Unidos, enfim. Tanto que você vai na Best Buy lá na Americana, você vai encontrar lá os DVDs para você comprar, né? Então ainda tem gente que ainda assina a Netflix por DVD. Pois bem, o presidente da Blockbuster, na época, soltou para os acionistas, para o mercado, para o Wall Street, dizendo: a Netflix não está nem no nosso radar de competição. Que loucura! Quando você ouve empresas, veja, tem vários casos, né? O Steve Ballmer dizendo: não, o iPhone não vai dar certo. Não, imagina, tablet, esquece, tablet também não vai dar certo. Quando você ouve executivos responsáveis, né, a liderança da organização, dizendo: não, isso aí a gente não acredita. A gente não acredita que vai dar certo. Baseado em quê você não acredita, se não há dados? Né? Essas organizações costumam falhar. Costumam errar e errar grande. Não é um errinho pequeno. Né? A gente está falando da Kodak aqui também, foi um outro caso desse, né? Tem vários, Kodak, Xerox, você vai lembrar, assim, vários casos aqui. Mas eu acho interessante a questão do departamento de inovação, porque tem muitas áreas, né, que, não, nós criamos agora uma incubadora, e aí está resolvido o problema, né? Pô, criamos uma área de incubação, agora a gente é inovador. Né? O coitado lá fica lá fazendo um monte de projeto, ele fala: olha, descobri a pólvora. Imagina! Aí ignora, né? Ignora o coitado. Não é isso? Você fica gerando papel, perdendo tempo, e aí ignora-se, até que um belo dia alguém vai lá, faz e, nossa, a gente não viu. Como a gente não viu? Todo mundo documentou,
todo mundo falou, mas não chega, né, lá na parte de cima. Então, as organizações que normalmente inovam são as organizações que deixam esse tipo de processo fluir. Enquanto que em outras empresas que fica sempre abafando. A palavra é do diretor, a palavra é do vice-presidente, a palavra é do presidente. E uma das coisas que o Reed Hastings mais faz é delegar, mas assim, delegar ao ponto de que ele não participa de muitas decisões. Que as pessoas pensam, nossa, mas a Netflix, o presidente... Não foi nem... Ele foi informado por último, talvez. Ele nem participou, né? Nem soube. Isso é bem conta aquela história do lançamento daquela série, do Mecanismo. O pessoal vai gostar dessa história. Mais um caso. Quando a Netflix lançou a série O Mecanismo, era exatamente no período em que estava ocorrendo o impeachment da Dilma. Tava aquele negócio de impeachment e não impeachment, né? O Brasil tava protesto, tava fervendo o Brasil, né? E Netflix soltou na época, depois ela até se redimindo, lançou uma outra série, eu esqueci o nome agora, mas aí era a versão dos partidos de esquerda, né? Uhum. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Mas teve então, o mecanismo era a visão dos partidos, vamos dizer, de direita. Os partidos que queriam tirar, né, os partidos de esquerda do poder. Pois bem, que era a história da Lava Jato. O mecanismo é a história da Lava Jato. E aí, uma das coisas que nós fizemos, a companhia, era... Então, nós criamos a Loja da Corrupção. A Loja da Corrupção é um stand, né? E a gente colocou esse stand dentro dos aeroportos. Colocamos no aeroporto de Brasília, aeroporto de São Paulo, aeroporto do Rio. E é um stand, é uma loja como vendia cachorro-quente, como vendia um pão de queijo, mas é uma loja da corrupção. O que tinha na loja da corrupção? Tinha toda uma linha fashion de tornozeleiras. Vários tipos de tornozeleiras. Cores, modelos, com luzes, sem luzes, etc. Tinha vários tipos de cueca, mas com bolsos, que é para você guardar dólar. Nós criamos, né, um stand com uma série de produtos voltados para a corrupção, né, para o segmento da corrupção no Brasil. E nós colocamos isso dentro dos principais aeroportos, incluindo o aeroporto de Brasília. Sensacional. Qual a empresa que deixa o funcionário ter uma ideia doida dessa, né? Exatamente. Não, vamos lá. Como é que foi esse processo, né? Então, primeiro, vamos fazer isso, gente? Fechado. Vamos fazer. O que tem que fazer? Quanto custa? Como é que vai ser? Foi feito todo o processo de operação, foi feito todo o processo de documentação do que a gente iria fazer, como iria fazer, enfim, toda a logística, vamos dizer assim, e foi informado, né, para os vice-presidentes, etc., mas não era uma coisa do tipo, olha, nós vamos fazer e, enfim, precisa de uma aprovação formal, um memorando, 3 vice-presidentes têm que assinar, né? Você lembra essa história de 3 vice-presidentes têm que assinar? Pois é. Aí 3 vice-presidentes têm que assinar. Isso ainda existe, tá? Não existe. Ainda existe, tem empresa que ainda é assim. Na Netflix, não. A Netflix ela tem uma cultura que é o seguinte, você cria um memorando, né? Você escreve tudo isso e você justifica, obviamente, o que você está fazendo. Então você tem que ter base. Tem que ter base as estatísticas, o objetivo, os objetivos do negócio, os objetivos de marketing, os riscos. Enfim, foi feito todo um memorando em cima disso e foi informado para os vice-presidentes, tal. Mas não foi uma coisa do tipo, olha, eu estou pedindo sua aprovação. Estamos fazendo. Né? Isso você me falou até que o próprio headquarter da Netflix, ele é inovador, né? Você tem chuveiro, coisa para tomar banho, né? Que você falou, né? Quando a gente chega lá e tal. A inovação, quando a gente pensa em inovação, ela está em tudo, como eu te falei. Então, como é que você faz inovação, por exemplo, de escritório? O escritório da Netflix, ele tem chuveiro e tipo um vestiário, como se fosse academia. Né? Por quê? Porque quem vem viajando de fora, chega, toma banho, se arruma todo, tal, sai com a mala e trabalha. Ou, se o cara vai para trabalhar e vai pegar um avião à noite, ele toma um banho, se prepara para poder viajar e sai de lá com o banho tomado do escritório.
né? Mas quando eu digo isso, as pessoas talvez podem imaginar que seria como se fosse um banheiro estilo academia, né? Tipo 50 ambientes. Não. Eu estou falando de um ambiente de hotel, como se fosse um chuveiro de hotel. Quase que um quarto, né? É quase um quarto, mas é uma estrutura enorme, tá? É um chuveiro grande, os armários são grandes, toda a infraestrutura de higiene, os materiais, né? Tem até cotonete, tem tudo. Você vai lá, você pode se higienizar, tomar seu banho, etc. Então, quando você fala de inovação, tudo é permitido para você pensar em otimizar o tempo das pessoas. Claro. Então, por isso que fala-se até então, a recepcionista pode inovar, o pessoal de infraestrutura, de escritório pode inovar. Você pode criar a loja da corrupção sem pedir permissão para o presidente da empresa. Porque se fosse uma empresa nacional, mas o regulatório vai ter que... O jurídico tem que falar, imagina, o jurídico não vai falar. E se você perguntar para um advogado se vai dar problema, vai dar problema, porque o advogado vive de problema. É óbvio que ele vai falar que tem problema. Senão, ele não teria trabalho, né? Então, é redundante você perguntar para um advogado se vai dar problema. É óbvio que vai dar problema. E se você insistir, ele vai dizer, não, mas tem uma outra forma de olhar também. Mas, enfim, Márcio, eu estou preocupado porque o assunto está interessantíssimo, a gente tem pouquíssimo tempo, porque aqui o Instagram é 1 hora. Então, algumas coisinhas que eu queria te perguntar antes da gente ir para o próximo assunto. Essa questão da remuneração também, né, na Netflix é visto como uma inovação, ou seja, aquilo que você estava me falando. Conta para o pessoal um pouquinho sobre aquela coisa assim, quero esse profissional. A Netflix ela não tem um orçamento. Não, as culturas, as formas de trabalho das empresas tradicionais, você tem cargos e salários. Né? Isso é a coisa mais comum. A cargos e salários vem da época da evolução industrial. Sabe aquela coisa do tipo analista 1, analista 2, analista 3, analista 4, analista 5? Analista júnior, analista pleno, analista sênior. E o pessoal é tão criativo que criou diretor sênior, como se tivesse um diretor júnior, e criou vice-presidente sênior, como se houvesse um vice-presidente júnior. Né? Que loucura. Então você vai criando. Né? Então, ok. O cargo de salários da Netflix, ele não tem uma regra. O que significa que não existe, por exemplo, um limite de salário para uma determinada faixa ou para um determinado cargo. Existem casos em que... Existem alguns casos, não são poucos, não. Existem alguns casos de diretores que ganham mais que vice-presidentes, gerentes que ganham tanto quanto diretores. Né? Então, por que isso? Porque a cultura se eu quero o melhor profissional, eu vou trazer o melhor profissional. Então, no momento que você está contratando, não é aquela coisa do tipo, olha, por exemplo, quem que negocia o salário? Né? Numa empresa tradicional é o RH, e o RH vai lá e fala assim, olha, essa posição a gente paga, vou até exagerar aqui, R$ 1.237. E a gente pode ir no máximo a 1.350, tipo R$100. Sério que eu estou discutindo isso? Então, isso não existe numa cultura como a Netflix. Se você quer trazer o profissional ganha X, já aconteceu vários casos de pagar muito mais, né, acima do que o mercado paga. Porém, é aquele negócio, você entra, você vai ter que botar a camisa 10, entrar no Maracanã, ir na torcida, chamar a torcida e fazer 3 gols naquele jogo. Não é que você vai... no primeiro jogo. Porque não existe programa de treininho na Netflix. Não existe programa de estágio na Netflix. Não existe. Não houve, não há, provavelmente não haverá. A média de idade é 40 anos. Por quê? Porque se você vai trazer alguém que tem que ter responsabilidade, não é uma pessoa de 20 anos. Não que a pessoa de 20 anos não tenha, mas, na média, você vai trazer pessoas experientes. Então, né, se você vai dar... Se você dá uma... Para você ter uma cultura de inovação, você tem que dar responsabilidade. Se você vai dar responsabilidade... Autonomia, né? Delegar. Você vai ter que dar liberdade. Você vai dar responsabilidade com liberdade. Para você dar liberdade com responsabilidade, tem que ser alguém maduro. E maturidade, em via de regra, é porque você já errou mais antes. Então você tem mais tempo de voo, você tem mais experiência.
né? Não é que não é que não se contratam jovens, se contratam jovens. Mas não existe esse negócio do programa de trainee ou do programa de estágio. Por quê? Porque eu tenho que contratar o melhor profissional já formado. Então, tem que não dar certo de cara, né? Então, quando você pensa em empresas que tem lá o programa de trainee, e ainda por cima os caras conseguem inventar ainda o programa com divisão racial ou com divisão de classes, enfim, coisas assim, você fala, mas por que eu tenho que dividir isso? Eu tenho que pegar o melhor profissional possível. E se o melhor profissional possível for um negro japonês, ok. Tipo, não é essa a premissa. Não existe uma discussão sobre enfim, classe, gênero, etc. Existe, sim, oportunidade para todos. Eles dão muito espaço para as mulheres. Existem muitas mulheres na liderança na Netflix. Mas quando você pensa na questão de cargos e salários, não tem aquela coisa tradicional de que, olha, o analista ele ganha X e acabou. Né? O gerente ganha X e acabou. Você não sai daquilo. Você tem, a companhia tem muita flexibilidade. A Roku também, que é uma companhia do Vale do Silício, que eu também trabalhei, também segue essa mesma filosofia. Vem cá, Márcio, com relação, assim, a gente está falando só do lado bom, né? Um detalhe. Eles contratam pessoas, tanto a Roku quanto a Netflix, contratam pessoas que nem sequer têm formação universitária. Quer dizer, na verdade, assim, o cara tem que ser bom, não importa quem é o melhor que faz nada. Eu não quero saber se você fez GV ou se você fez FAFUP, Faculdade de Funilaria e Pintura. Não me interessa. Você é bom no que você faz, você sabe fazer. Eu costumo dizer isso, que não existe curso de tiro, dar tiro. Você não vai aprender a atirar se você não atirar. Não existe teoria de tiro. A teoria de tiro você pode estudar em 5 minutos. Né? Você só vai aprender a atirar atirando. Você só tem prática fazendo. Então, os profissionais que você traz são profissionais experientes, são profissionais maduros, que tem já que sair rodando. É o que eu te falei, vai botar a camisa, vai na frente da torcida, vai chamar e vai ter que fazer 3 gols naquele jogo. E isso acontece em todos os níveis. Isso é o lado bom da história, né? Eu queria dividir o nosso tempo por conta do horário, que a gente tem 12 minutinhos aqui para fechar a live, e eu queria falar de 2 coisas contigo. A primeira, que a gente não pode deixar de falar, que tem um lado ruim também nessa questão da cultura disruptiva, né? Que tem a ver com toda essa cobrança por performance, né? E muitas vezes essa cobrança por performance ela pode trazer problemas. O pessoal até está levantando essa questão aí, né, de desigualdade e trazer problemas também sociais, né? Ou seja, o cara precisa dar resultado, então ele tem que lançar produtos que dêem resultados para a empresa, e esses produtos podem não ser acessíveis para todo mundo, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Então, exatamente, o Felipe está falando sobre a questão de agenda social, etc. E tal. Mas a pergunta que eu queria te falar, assim, o lado ruim dessa história da inovação, o que essa cultura tão, vamos dizer assim, ágil, inovadora, disruptiva, o que ela pode trazer aí de desafio para a gente? Os itens que acabaram de ser falados. Por exemplo, né? Quando você pensa num time de futebol, num time esportivo. Eu não sou muito fã, mas eu gosto de Fórmula 1. É o meu esporte favorito. Mas pensa num time de futebol que você agora é o presidente do Flamengo, o presidente de um grande clube, Corinthians, de um grande clube, e você tem que dar chance, né? Acabou de falar aqui dos desiguais. Você tem que dar oportunidade. Você pode dar oportunidade, pode não dar, etc. Numa cultura de performance, não existe esse negócio de eu tenho que dar chance para os menos favorecidos. Se você é menos favorecido ou não, na verdade não importa. Você tem que entrar, jogar e jogar bem. Por exemplo, um lado bom é que você não precisa ter a faculdade. Como é que você vai falar de Bitcoin se não existe faculdade de Bitcoin? Certo? Como é que você vai falar de streaming se não havia... Quantas pessoas são formadas na universidade de streaming? Zero. Porque não havia streaming. Certo? Você aprende fazendo. Então, quando você contrata certas áreas e você está na ponta da inovação, você está rompendo
não só o modelo educacional, porque você não vai encontrar pessoas para isso, como também você não vai encontrar cargos e salários organizados, não é uma coisa muito tradicional. Então você não consegue pensar em inclusão. Por isso não tem programa de estágio, por isso não tem programa de trainee. Então não é uma coisa do tipo, nossa, nós temos que dar oportunidades aos jovens. Não. Nós temos que trazer o cara que é a melhor performance. Se ele é jovem, ótimo. Mas se ele não é, sorry. Por isso que a média de idade é 40 anos. Então, numa cultura de performance, ela não necessariamente ela é inclusiva. Inclusive, a questão cultural, a gente falou sobre isso, né? Atropela muito, né? Por exemplo, a gente liga o menu da Netflix e a gente raramente vê um conteúdo genuinamente brasileiro, né? Exato. Um outro ponto que você tocou. Muita gente nota, né? Que você assiste uma série da Netflix, normalmente, por exemplo, ela já nem sai a segunda temporada. Por quê? Não deu performance. Não deu performance. Nossa, mas eu adorei. Sorry. Não, mas é muito boa. Desculpe, não vai passar. Lembra do Senhor dos Anéis? Não passarão? Não passarão. É isso, não passarão. Nossa, mas eu adorei. E os fãs? Desculpa, dane-se. Não vai. Ele tem uma meta para atingir. Ele não atingiu a meta, não há empatia, não há, preocupação dos fãs, etc. Já houve problemas em relação a isso. Se você se lembrar, eu tenho algumas séries que eu amo e que foram canceladas no meio do nada. Não tem fim. Não deu. Aliás, anunciaram uma nessa semana agora. Não lembro qual foi. A Netflix cancelou a segunda temporada também. A que eu gosto é Marco Polo. Não teve fim. Se você olhar Marco Polo, ele parou na segunda temporada e acabou. O negócio não teve fim. Teve uma série... Pois é. Essa é a cultura, esse é o lado negro da cultura de performance. Entendeu? Você está colocando lá, nossa, colocaram os atores, XYZ. Olha, não deu a audiência que a gente esperou. Corta. Poxa, mas teve um pedaço desse público que gostou. Desculpa, lamento. Vou fazer outro. Não me interessa se você gostou ou não. Vou colocar o próximo. E aí isso é diferente, por exemplo, quando você olha para a Disney. A Disney, ela conta a história do avô, do tataravô, do bisneto, do tataraneto, para trás, para frente. Você pega o Star Wars, a história do Mandalorian, é a história do bebê Yoda. Caramba! Eu assisti Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora voltou o bebê Yoda, aí os caras vão 100 anos para frente, aí pega o bisneto do cara e volta. Mas eles ficam contando a história porque a história não acaba. A Disney é o tipo de conteúdo que você assiste 5 vezes o mesmo filme. Quantas vezes você assistiu um filme da Netflix? 2 vezes. Muito difícil. Qualquer coisa. Qualquer coisa da Netflix você não assiste 2 vezes. Porque não gera conexão. Você assiste uma vez, você... Será que caiu a internet? Voltei. Oi? Voltou. Voltei. Pronto. Então, o conteúdo Disney é um conteúdo que é feito para a família e pensado na família. Então, eu começo a assistir o Star Wars e vou passar para meu filho. E vou passar para meu neto. Ou Vingadores, ou qualquer outro conteúdo. Conteúdo Disney, ele vai passando. Né? Conteúdo Netflix, não. Porque é a cultura da performance. Coloquei lá, não deu a performance que eu quero, tira o negócio. Esse é um lado ruim. Ele também não é tão inclusivo. Vamos contratar o melhor. Poxa, mas o melhor, de repente eu não consigo pensar em trazer outras pessoas. Né? Existe uma discussão imensa, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação à inclusão dos negros, né? Da comunidade negra, por exemplo. Eu gosto de falar o seguinte, em relação à inclusão. Quando você chama para festa, né? Você tratar diversidade. Quando você convida alguém, vem para minha festa, você está criando diversidade na empresa. Vamos convidar, né? Vamos trazer para minha festa, para minha empresa, sei lá, uma comunidade indígena, ou uma comunidade negra, ou uma comunidade carente. Eu vou trazer pessoas disso. Eu estou convidando para a festa. Isso se chama diversidade. Inclusão é chamar o cara para dançar. Então, diversidade é pluralidade. Você pode ter diversidade. Muitas empresas têm diversidade, mas não tem inclusão.
Inclusão é você dar voz. Então, você deixa lá o cara que acabou de entrar, né, o analista júnior, levantar a mão e fazer uma pergunta difícil para o presidente? E se ele fizer, ele não vai tomar um X na testa, não vai ser perseguido, nada. Então, essa agenda de inclusão e de diversidade, que é muito importante, muitas empresas falam de diversidade, mas não tem inclusão. Inclusão é quando essas pessoas chegam no topo da empresa. Inclusão é quando elas têm voz dentro da empresa, né? É quando elas podem mudar uma decisão. Essa é uma grande diferença. E a cultura de inovação, ela é diversa e inclusiva. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou até sobre questões mais delicadas, né, quando a gente conversou antes sobre o desrespeito à cultura nacional, né, em que existem nações que não aceitam determinados conteúdos e a Netflix lança o conteúdo e não quer nem saber, ó, se você quiser me proíba, me bloqueie, né? Vamos lá, que nem o Uber, né? O Uber não pediu licença para os taxistas, não falou com nenhum sindicato e tal. Existem coisas boas e ruins nisso. Né? Eu gosto de olhar os dois lados. Eu não sou nenhum xiita contra de que, olha, temos que proteger os empregos, os taxistas, e aí não podemos ter Uber. A gente tem que preservar a TV a cabo, então a gente não pode ter Netflix. Não é isso que eu estou pregando. Mas o lado negro, que é a história que às vezes as pessoas não contam, quando a Netflix se tornou uma empresa global, ela saiu de aproximadamente 40 países, 50 países, e ela foi lançada em 190 países. Você acha que a Netflix teve que parar e conversar com cada um desses países? Ela foi lá falar com o ministro da cultura de cada país? De jeito nenhum. Ela não fez isso, né? Então, como é que é uma cultura de inovação, de velocidade, de alta performance, etc.? Como é que é essa cultura? É uma cultura que atropela, né? Então, um exemplo clássico. Imagina um dos filmes na época, uma das séries muito polêmicas da Netflix na época do lançamento global, era uma série chamada Sense8, Os Oito Sensitivos, né? E essa série, ela tinha alguns personagens LGBT. Então ela tinha cenas LGBT, ela tinha cenas desse universo. Mas a Netflix lançou em países muçulmanos. Pergunta, alguém foi lá falar com o Sheik para saber se o conteúdo LGBT ofende a religião muçulmana? Não. Né? Então, o lado negro da velocidade, o lado negro da inovação, etc., é que você atropela literalmente. E aí, pensando em conteúdo nacional, por exemplo, meu filho, acredite você, o meu filho de 16 anos gosta de novela. Veja você. Mas, por bem ou por mal, muito do que o Brasil é em função das novelas. Existe uma geração que, né, esses programas agora da comemoração dos 70 anos da televisão, e os nossos pais vão lembrar de vários programas que fizeram a história da cultura do Brasil. Se você parar para ver... Ô Márcio, deixa eu te interromper um pouquinho. Posso fazer um convite? Você topa a gente estopar e a gente voltar de novo para a gente poder abrir mais tempo para a gente continuar o assunto? Porque eu acho que eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que a galera vai curtir muito, né? Que é a questão da regulamentação, a parte de regulamentação. Quais são as regras dessa história, né? E isso é polêmico e, cara, eu acho que a gente não pode deixar de falar disso, não. Então, assim, galera, tem uma galera assistindo agora. Eu vou fazer o seguinte, eu também sou da geração novela, Irene. Eu vou estopar a live para poder gravar e em seguida eu vou entrar de novo e o Márcio entram com a gente. Então, voltem, tá? Que nós estamos agora só interrompendo aquele plim-plim a seguir cenas dos próximos capítulos. A gente já volta. A gente já volta. Roda. Essa foi boa. E estamos de volta aqui do nosso intervalo comercial do Dose Dupla, algo inédito aqui no Dose Dupla, mas realmente o assunto está pegando fogo. Então vamos aproveitar
aproveitar que o Márcio está na disposição e vamos voltar aqui, galera. Vamos voltando todo mundo. Deixa o Márcio entrar aqui, porque agora as perguntas vão pegar fogo. Já que a gente já tem mais tempo, vai rolar umas perguntas mais picantes, né? Até porque agora que a gente começou a falar do lado negro da inovação, e vamos falar um pouquinho também dessa questão de legislação e etc e tal. Ó, a galera tá entrando de volta. Obrigada, galera. Obrigada, marido. Cadê? Agora só falta vamos dizer assim, o artista da noite. Só falta o artista da noite. Deixa eu ver se o Márcio já tá entrando. Cadê você, cara? Aí, ô Márcio, chegou. Peraí, deixa eu chamar ele aqui. Opa! Vamos lá, ô Márcio. A gente derrubou uma galera, mas eu tenho certeza que a galera tá empolgada, vai voltar. Porque o assunto tá pegando fogo. Tinha muita coisa que eu queria falar contigo ainda e, pô, não ia dar tempo. Eu falei, deixa rolar. Dá tempo. Vamos lá. Não, e eu vou te falar que assim, é a primeira vez que a gente faz essa história de voltar depois. É uma dose dupla vezes 2, exatamente. É a dupla da dose dupla, cara. Mas eu não podia deixar, porque o assunto tá realmente pegando, né? A gente estava falando sobre essa questão, né, de atropelar as culturas do país, né, ou seja, o lado negro de você efetivamente partir para cima sem muita aprovação, sem muita necessidade digamos assim, de amém, né, dos níveis hierárquicos da organização, e isso gera aí algumas questões extremamente complicadas, né, como, por exemplo, essas questões que você estava mencionando de países muçulmanos que tiveram que lidar com conteúdos LGBT, que muitas vezes não é aceito nesses países, enfim, né? Porque, veja você, a parte de censura, por exemplo, não existe, por exemplo, não existe um padrão global sobre censura, tá? Só para você saber disso. Quando você sabe aquela coisa do tipo, esse conteúdo é apropriado para menores de 12 anos, de 16 anos, sabe? Esse tipo de classificação, que é a classificação etária, ela é feita país por país. Ela não tem um padrão, tá? Cada país decide o que é adequado para qual faixa de idade adequada, tá? Então, são 190 países, são 190 variáveis. É óbvio que se você for falar assim, então nós vamos lançar a Netflix, eu vou perguntar para 190 caras para saber se esse filme é para 12 anos, esse filme é para 16, esse filme é para 20 e poucos. Não dá, né? Não dá. É uma loucura. Não dá. O pessoal está perguntando se a China tem Netflix. Não, o único país que não tem Netflix é a China. Aliás, diga-se de passagem. Por quê? Vamos fazer um gancho nessa conversa daqui a pouquinho, tá? Mas quem salvaria o mundo na televisão chinesa? Opção A, Capitão América. Opção B, Bruce Lee. Quer que eu responda? Não, deixa o pessoal responder aí. Pois isso tem a ver com cultura, você percebe? A cultura, vamos falar, tem dois aspectos da cultura. A cultura de inovação, que é a empresa que atropela, o único lugar que a Netflix não entrou, na verdade tem outro também importante, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte e a China são os dois países que a Netflix não tem presença. Porque lá, efetivamente, foi absolutamente bloqueado. Né? Tem um modelo de negócio Coreia do Norte. Coreia do Norte e China. Pois bem, né? Numa cultura de inovação, como eu estava te comentando, e a questão da censura em relação às idades, você lança conteúdo que tem partes do filme, né, LGBT em países que têm religião muçulmana. E você tem outras situações além dessa. Né? A questão de faixa etária de crianças, ela muda de país para país. Porque também tem a ver com o quê? Com a cultura religiosa, com a cultura do local, com a história daquele país, né? E as empresas estilo Uber, estilo Netflix, cara, passa o trator, tá? Isso é um lado negro da coisa.
E aí ela afeta a questão da regulação que a gente estava conversando, né? Que é um ponto isso da que eu regulação. queria. Na verdade, quando eu tive que derrubar a live, a gente estava. Você falou, pô, meu filho assiste novela, né? Gosta de novela, né? Cadê o conteúdo brasileiro? Né? E o que a Netflix está gerando de, vamos dizer assim, de conteúdo nacional? Conteúdo nacional e dando oportunidade, né, para o brasileiro vender esse conteúdo nacional dentro da sua plataforma, né? O interessante, o streaming é diferente. E aí fala-se muito de cotas, né? Cotas é meio que tipo uma vaca sagrada para quase tudo. O streaming não funciona. A TV a cabo e a TV aberta, ela tem uma coisa chamada grade. O que é a grade? Gisele, eu vou passar Star Wars às 9 da noite. Eu não quero saber o que você vai estar fazendo. Não quero saber se você pode, se não pode. É 9 da noite, acabou, quer, não quer, não assiste. Né? A novela é assim, o jornal é assim. O conteúdo da TV a cabo e da TV aberta, ela segue a grade de programação. Eu adoro essa palavra, grade. Grade. Você está preso à grade. Preso. O streaming, você é livre. Você vai lá e assiste o que você quiser. A hora que você quiser. A hora que você quiser, no device que você quiser, tudo livre. Tudo livre. Ok. Na questão em relação ao conteúdo, se você vai e fala, Netflix, eu quero que... A Netflix tem aproximadamente 2.000 e poucos conteúdos, né, no catálogo. Estima-se a mais ou menos isso. Algumas companhias independentes fazem esse tipo de auditoria para poder ver quantos títulos tem, e isso varia por país. Porque você licencia um conteúdo para X países. É assim que funciona a indústria do licenciamento. Então você foi e licenciou lá. No streaming, não existe a grade. Porque se você começa a escolher o filme de drama, vai aparecer mais drama. Se você começa... O algoritmo, né? Se você começa... Por exemplo, a minha Netflix é inundada de filme de guerra. Porque eu adoro filme de guerra. A interface da minha esposa é só romance. Né? Então, o algoritmo vai mudando de acordo com o conteúdo que você vê. Então, não adianta eu fazer uma cota. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, você tem que ter 50 filmes nacionais. Eu não assisto filme nacional. Ponto. Não vai aparecer. O algoritmo vai descartar. Então, o lance da cota, ele não funciona para streaming. Na TV a cabo e na TV aberta, funciona. Eu vou lá e falo assim, olha, meu querido, você vai passar Lula, o filho do Brasil, às 8 horas da noite na Globo. Acabou. Vai passar, não estou perguntando. Então você consegue impor. Né? Agora, no streaming não existe isso, porque é o usuário que vai escolher. Então a cota, ela não funciona. Não é uma resposta adequada. Eu posso chegar para a Netflix e falar assim, metade do catálogo tem que ser brasileiro. Mas não vai resolver o problema. Entendeu? Entendi, porque a pessoa... Agora, isso é uma questão também, Márcio, de qualidade de produção, né? Ou seja, a gente tem uma qualidade de produção muito boa no Brasil, a gente não pode negar, né? Por mais que as pessoas não sejam mais tão amantes assim de novela, o pessoal que estava aqui antes não retornou, né? Ai, tinha que ter voltado. Mas... comentou, eu vejo novela, enfim, eu não vejo mais novela há muito tempo, mas eu adorava uma novela, né? Hoje em dia, realmente, as novelas não me interessam mais, mas eu adorava uma novela. O problema é isso que você falou, talvez falte aí uma questão de regulamentação, porque tudo que é disruptivo enfrenta aí um momento em que não tem nada dizendo, faça isso, faça aquilo, né? É a história do Uber, né? Então, assim, o cara, de repente, a vida inteira seguiu uma regulamentação, taxista, tá? Não estou aqui criticando o Uber, né? Sim, não é uma crítica. Não, e também não é uma crítica, porque ele trouxe uma série de benefícios também, né? Mas a questão da regulamentação, ela é maluca, porque o Brasil, particularmente, sempre tem as suas jabuticabas, né? Coisas que só tem aqui no Brasil. Mas... na França existe a mesma discussão. Hoje, na França, os 3 principais... Voltando um pouquinho, deixa eu te dar um contexto maior. O negócio da televisão, é um negócio vinculado aos governos de cada país.
as concessões de televisão. E as concessões de televisão, normalmente, elas têm um contexto político daquele país. A família que domina o negócio, o cara que era próximo do governo, seja qual for a história do país. Assim como você tem o Clarim, por exemplo, na Argentina, que domina, que tem uma família. Então, cada país tem a sua mídia e tem a sua concessão de televisão. Então, o negócio de televisão é um negócio fragmentado. Multiplica por 4, todos os países, 5, né? Multiplica por 190. Então, você tem a televisão é muito fragmentada. Bom, dito isso, você vem para a Netflix e o cara lança conteúdo em 190 países. Ele criou uma TV, ele criou uma TV pela internet. Ah, mas não é televisão, porque televisão é só aquela que está na antena do Morro da Urca. Perante a lei é isso. TV é só o que está no Morro da Urca. O resto não é TV. Oi? E aí, um paga ICMS, o outro não paga. Um paga ISS, o outro não paga. Aí fica aquela confusão. A questão, na verdade, é da mesma forma, como não é você cobrar mais imposto do Uber. Na verdade, é você tirar imposto do taxista. É você tirar imposto do... Mas eles não tiram, né? Porque é em benefício próprio. Então, na cultura de inovação, você lida o tempo inteiro, as empresas que são inovadoras e que estão à frente do seu tempo, elas estão sempre quebrando as regras. Sempre. Por isso que não tem um cara do regulatório. Não, nossa, fazer um stand de corrupção lá no aeroporto de Brasília, vocês estão loucos. Não vai aprovar. O pessoal do marketing é tudo drogado, não vai passar. Né? Essa é a empresa tradicional. Na empresa disruptiva, inovadora, ela vai atropelar, ela vai fazer. O problema é que ela atropela e ela achata, vamos dizer assim, tudo que está na frente dela, né? Assim como a gente teve aí a questão do Uber achatando aí os taxistas, né? A gente teve o Airbnb aí quebrando muitas redes hoteleiras, né? E porque os modelos de negócio já mais tradicionais, eles enfrentam uma regulamentação que os novos modelos de negócio ainda não enfrentam. Né? Todo negócio de internet, ele é um negócio global. Esses dias eu estava até fazendo uma apresentação, eu coloquei um slide com todos os sistemas de televisão do planeta. Porque o Brasil tem um padrão chamado ISDBT, que é um padrão baseado no modelo japonês, mas ele tem as suas variedades, as suas variações, perdão. Cada país tem as suas variações, vamos dizer assim, as suas versões, etc. E aí você tem blocos, obviamente, né? Tem o padrão ATSC, o padrão DVBH, você tem padrões que tem no planeta, em torno de 5, 6 padrões. Então, você olha o mapa mundi, você tem 6 padrões de televisão. Né? Aí eu peguei e botei um slide por cima. Ó, isso aqui é como a Netflix enxerga o mundo. Aí coloquei tudo vermelho. Sensacional, muito bom. Entendeu? Porque, cara, o que é o padrão de TV, sei lá, de Moçambique? Não me interessa, cara. É a internet, eu dou por cima. Esse é o conceito do over the top. Né? E todas as empresas over the top, elas vão por cima, ela quebra a regulamentação. Airbnb, Uber, Spotify, ela quebra. Qual é o lado negro disso? Bom, a Netflix no Brasil tem 100 funcionários, um pouco mais de 100 funcionários. Quantos funcionários tem na indústria da televisão? Muito mais. Se a indústria da televisão... Vamos todos assistir Netflix agora e vamos só fazer assinatura de streaming. Bom, e aí? A indústria da televisão vai falir? Ah, o Márcio, poxa... A inovação tem o seu preço, porque senão a gente estaria usando vela ainda, né? Não usaria luz elétrica, porque, nossa, a luz elétrica vai acabar com a vela. Ou o carro vai acabar com o cavalo. Não é essa a tese. Mas o ponto-chave é que as empresas inovadoras, como elas estão sempre à frente da lei, à frente do mercado, elas ousam mais, elas quebram regras, e o contrapeso é que ela acaba deixando um rastro de destruição, que se não for tratado, se não for adequadamente controlado, ele é mais danoso do que traz menos benefícios. Né? Ele traz mais danos do que benefícios. Não necessariamente essas companhias elas vão gerar riquezas nacionais. Não estou falando só do Brasil. Você pode pensar em qualquer país. Se você for argentino, se você for uruguai, se você for qualquer um, entendeu? Você pode pensar dentro de um determinado país, existe um ecossistema que vai ser destruído. E para
E aí, esse ecossistema que vai ser destruído, como é que vai fazer? Vai todo mundo agora viver em Wall Street, comprar ações na Bolsa Americana, né? Porque eles crescem lá. Isso é muito complicado, né? A gente teve agora teve um filme que estreou agora no início de setembro, dia 9 de setembro, que foi o Dilema das Redes Sociais, que está pegando fogo aí. A Netflix fez uma coisa que eu achei, na minha opinião, foi muito bacana, tá? Mas bastante interessante, mas foi muito direcionado. Na minha opinião, faltou uma autocrítica da própria Netflix, né? A Netflix também é influenciadora, assim como todos os que foram citados ali, mas ela em nenhum momento botou o Omar ou o outro profissional que tenha trabalhado na Netflix para fazer um depoimento depois sair de lá, né? Exatamente. Eu assisti também e tenho a mesma crítica, tenho exatamente a mesma crítica. Mas é um filme incrível, vale. Quem não assistiu, assista, né? Que é o The Social Media Dilemma em inglês, né? E que eles fazem referência a dois grandes filmes clássicos aí, que é o Show de Truman, né? The Truman Show, né? E o Matrix, que inclusive eu tinha assistido algumas semanas antes do lançamento desse filme com as minhas filhas, elas adoraram e agora elas estão, mamãe, eu estou tendo um déjà vu, será que é um problema da matriz? Elas estão assim, né? Que engraçado. Mas eu acho importante você ver, quem está assistindo a gente, ver e ver com os filhos, não ver sozinho não, ver com os filhos, porque para gerar discussão mesmo, entendeu? Tem coisas que são direcionadas, repara, é um filme, é um documentário romanceado, então assim, eles não apresentam dados científicos para embasar as opiniões dos caras que estão falando ali, não tenho dúvida que eles tenham embasamento científico para estar falando ali, mas eles não mostram esse embasamento científico, inclusive tem alguns representantes de algumas universidades tradicionais, né? E é impressionante a velocidade de geração de novo documentário, Marcelo, você tem toda a razão. Mas é isso que eu estou falando, eles não mostram os dados que levam eles àquelas conclusões. Então, assim, romancear um documentário, olha, Isabela, eu não a conheço, mas o Márcio é incrível mesmo. Então, assim, o documentário ele é interessante, ele é romanceado, mas como documentário falta um pouquinho de autocrítica e de dados de pesquisa ali para embasar o que está sendo falado. Em relação a esse documentário, por exemplo, eu estou numa fase muito de... Eu já quase terminei quase os filmes que me interessam, né? Daqueles que eu gosto. Eu já acabei quase todos na Netflix, já terminei quase todos da Amazon, estou indo agora para o Globoplay. Estou esperando a Disney vir, então eu sou um consumidor de conteúdo muito voraz. Existe um ponto-chave, na França, está tendo uma discussão muito grande, que os 3 maiores serviços de streaming na França Netflix, Amazon Prime e um outro terceiro lá, que também não é francês. Estão discutindo, tipo, nossa, mas e o cinema francês? Né? Não se esqueça que Cannes, né, que é uma das mecas do cinema, depois de Hollywood, é Cannes. E Cannes, até, eu acho que foi 2016 ou 2017, faz 2, 3 anos, que Cannes passou a reconhecer o streaming. Porque até então, filmes em streaming não eram considerados cinema. Olha. Né? Então vejam como os franceses são bem... É óbvio que os americanos foram os primeiros a reconhecer o streaming, e aí os franceses falaram, então vamos fazer... Streaming também está dentro do grupo. Mas até poucos anos atrás, o streaming não era considerado dentro de Cannes. Né? Então, na indústria cinematográfica europeia, os franceses são uma escola muito importante. E eles estão perdendo espaço porque as produtoras francesas, os diretores, os atores, etc, não estão tendo esse espaço. Por quê? Porque os franceses estão assistindo o quê? La Casa de Papel. Estão assistindo o quê? A Irene está colocando que tem ótimos filmes franceses na Netflix. Eu ainda não vi, não, mas ela está dizendo que tem. Não, tem. Tem sim. Mas quando você compara o volume, né? Estou falando, por exemplo, um catálogo médio da Netflix são 2.000 títulos.
Tem país que tem 1.500, tem país que tem 2.500, mas na média, você pode considerar 2.000 títulos. 2.000 títulos, claro, que tem cinema francês, tem cinema alemão, você vai encontrar todos bem representados. Mas, quando você pensa, vamos pensar o seguinte, por exemplo, imagina que não existe o streaming, ok? Quem é que mais gera filmes no Brasil hoje? Um dos líderes que eu conheço é a Globo Filmes. E a maioria dos filmes nacionais, a grande maioria, são comédias. É um gênero muito importante no Brasil. Tem muita coisa infantil também. Tem muita coisa infantil, né? Aquele Mamãe é uma Peça, tem aquele... Enfim, o gênero comédia é um gênero muito importante no Brasil. E ele é voltado ao cinema brasileiro, ok? Se você pensa dessa maneira, então você tem uma produtora, você tem um ator, você tem um câmera, você tem toda uma estrutura que gera isso, né, de fomento. Quando entra o streaming, ele vai pegar alguns desses conteúdos e vai jogar para o mundo inteiro. Então, se você é um ator, né, existe uma crítica que eu faço, né, que o coitado do Rodrigo Santoro ficou 20 anos lá em Hollywood só fazendo papel de mudo. Né? Os papéis do Rodrigo Santoro eram sempre mudo, né? No 300 ele não falava nada, nas Panteras ele não falava nada, ele nunca falava nada. Aí o Wagner Moura fez um papel de Narcos em Netflix, ficou conhecido no mundo inteiro. Então, assim, veja a diferença, né? Então, o streaming, ele leva para o ator a oportunidade de você se tornar uma estrela global. Verdade. Então, os atores e os diretores pensam nesse conceito no global. Mas quando você olha só a indústria de um determinado país, se você está olhando só a França, só o Brasil, só uma determinada indústria, o streaming, na verdade, ele está competindo por aqueles recursos. E está limitando, porque aí vem a questão da grade. Mesmo se a Netflix fizer 50 filmes, né, brasileiros ou franceses, seja qual for, ela não vai conseguir, ela não vai colocar isso numa grade. Ela coloca no catálogo e assiste quem quer. Só que aquele conteúdo que antes era assistido, agora não é assistido, porque está competindo com Stranger Things. Quando você entra lá na Netflix, o que aparece agora na sua minhas filhas adoraram. Você falou da série que elas amam. Pois é, mas quando você entrar na Netflix, o que vai aparecer como promoção da Netflix? Não vai aparecer Mamãe é uma Peça 2. Vai aparecer Stranger Things. Vai aparecer Casa de Papel. Vai aparecer aquilo que ele quer promover, que é normal. Se você trabalhar numa empresa de internet, o que aparece na homepage? Aparece o que você quer promover. Se você trabalha na operadora, o que vai aparecer na homepage da operadora? Vai aparecer o plano que você quer promover. Ok. Só que em detrimento, quando você fala de cultura, nós estamos consumindo conteúdo internacional, o que tem o seu lado bom, porém, a cultura nacional está sendo deixada de lado. Então, numa cultura inovadora, a Roku que vende o streaming device, no momento em que todo mundo começar a ter um Chromecast, você não vai comprar mais antena de TV digital. Você vai simplesmente pegar o seu device, conectar em alguma tela e assistir o que você quer. Né? Bom, você já parou para pensar, por exemplo, que não tem anunciante? Não tem anunciante, é ótimo, não é? Mas se você é uma empresa, você trabalha na Johnson & Johnson, você tem que continuar vendendo shampoo, vender fralda, remédio. Onde é que você vai anunciar se ninguém assiste? Então, aí a indústria de publicidade começa a diminuir também. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia, exatamente. Então, isso não tem um lado bom ou ruim. A questão aqui que eu gosto de colocar é que as pessoas não refletem sobre isso. Tem que se refletir. O automático é, nossa, maravilhoso, disruptivo, uhul, mata, quebra, vai. Ok, tem o seu lado bom. Eu gosto de andar de Uber, eu gosto de assistir Netflix. Mas você tem que ter a consciência de que isso tem implicações também sobre isso. E que vai afetar, de alguma maneira, o país que você está vivendo. O mercado como um todo. O mercado inclusive que hoje você assiste conteúdos que seria impensável você assistir no passado. Por exemplo, série israelense, uma das séries mais famosas hoje em dia é o Fauda, né? Que é uma série violentíssima, mas interessantíssima, talvez uma das melhores que eu tenha assistido, né? E quem é que ia pensar que um dia uma série israelense feita de fundo de quintal, porque eles fizeram realmente o troço na marra, quem quiser assiste, aí tem vários depoimentos
depoimentos aí dos diretores da série. Inclusive, um dos diretores e criador da série é o personagem principal, do Ron, né? E essa é uma das séries que está fazendo maior sucesso aí, os próprios conteúdos espanhóis, Casa de Papel, tem vários filmes interessantíssimos que não tem nada a ver com aquela cultura europeia, né, que a gente estava acostumada de ver, de filmografia extremamente sexista, ou mesmo às vezes mais pesada, mas que você pode assistir com teu filho, enfim, e suspense, ou seja, coisa que bate aí no conteúdo americano. Ou seja, eu acho que, de uma certa forma, a gente pode dizer, só para a gente não fechar essa página Netflix, eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente pode dizer que, apesar de a gente ter que realmente entender que há implicações na entrada disruptiva de determinadas empresas, há também uma democratização, um acesso, né, maior, para que você possa, vamos dizer assim, divulgar o teu conteúdo. Que talvez uma série dessa nunca chegasse a uma TV de grande porte, ou Exato. Nunca chegasse. E aí você também deu aí a oportunidade para vamos dizer assim, para criadores de conteúdo incríveis que estão se revelando aí e que a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Ô, Márcio, deixa eu comentar uma coisa em relação a isso. O lado bom é que você está, obviamente, gerando emprego lá em Israel. E, ok, isso é bom. Eu sou fã de Fauda, eu adoro Fauda. Aliás, eu gosto de fazer o seguinte, eu falo para as pessoas, assistam Fauda e contem quantos sorrisos você vê. Contem. Eu contei em todas as temporadas. Quero ver, é um quiz aí pro pessoal assistir. Ninguém sorri naquele negócio, cara. É uma matança que morre o câmera, morre todo mundo. Morre o cara que tá parado. Sai todo mundo, você sai revoltado com tudo, né? Você acha que tá tudo errado. Não tem ninguém certo, tá todo mundo errado, entendeu? Então, é um caos. Aquilo lá é literalmente isso. Um caos. A palavra Fauda é caos, né? É caos. Tem alguém falando aqui, fazendo um depoimento sobre Fauda. Um dos principais motivos de Fauda fazer sucesso é que o criador venceu aquilo. É verdade. Fala com propriedade sobre o que é exibido. E incrível que a gente assiste, que é uma série extremamente sangrenta, né, e violenta, mas a gente assiste porque ela fala de assuntos interessantíssimos, né? Sobre o ser humano, Sim. sobre realmente o ser humano na raiz mesmo, né? Da mesma forma é interessante você exportar o que acontece no Rio de Janeiro para uma audiência, por exemplo, na Coreia do Sul. Você imagina o cara da Coreia do Sul olhando e falando, nossa, o que é uma favela do Rio? O que é uma incursão da polícia? Né? O que é o tropa de elite e tal? Então, é interessante você pegar essas outras realidades. E isso não é em detrimento, mas o que tem que ser pensado é que você tem que manter... Uma coisa não pode matar a outra. Você tem que ter as duas. A indústria do audiovisual brasileiro ela tem que continuar. Existe uma indústria por trás disso. Existem atores, atrizes, existem o teatro, existe uma cadeia de valor que ela tem que ser mantida, eu acho. Eu acredito que tem que ser assim. E, em geral, essas empresas disruptivas, ela vai matando tudo que está na frente, entendeu? Em troca de 100 empregos. Poxa, será que 100 empregos em uma empresa, se você somar todo mundo ali, 500, mesmo que você faça de investimento direto, porque investiram diretamente X milhões de reais. A indústria do audiovisual é muito maior do que a indústria do streaming. É muito maior. Não é o conteúdo. A indústria de conteúdo ainda não. O streaming ainda está quase chegando lá. Alguém perguntou em relação a quantos usuários a Netflix tem. Isso aí é um número cabalístico, todo mundo vai ficar perguntando. Cara, é confidencial, a companhia não divulga. Eu também não vou quebrar isso aqui, mas eu posso te dar algumas orientações, né? O Brasil, a América Latina, se você pensar em chocolate, bombom, chinelo, camiseta, qualquer coisa. A América Latina é Brasil, México, Argentina e Colômbia. Eu chamo de economias Big Mac. Brasil, México, Argentina e Colômbia. É fácil você guardar. Brasil é metade, México 25, Colômbia e Argentina é 12,5 cada um. Gostei dessa história do Big Mac. Eu estava raciocinando, e foi muito rápido o raciocínio. Big Mac. Big Mac, Brasil, México. Brasil, México, Argentina e Colômbia. Argentina e Colômbia. Vou lançar bombom. Aonde eu vou lançar? Brasil, México, Argentina e Colômbia. Vou lançar shampoo. Brasil, México, Argentina e Colômbia. É isso. Okay? Boa. E que são os maiores mercados da região. E é fácil você lembrar por causa do Big Mac. Ok. Quando você pega a América Latina, e a Netflix divulga os números da América Latina,
Se você fazer uma divisão, que é isso, 50 é Brasil, 25 México, 12,5 para Argentina e Colômbia, você vai ter um número estimado, tá? E quando você olha isso na perspectiva agora da base brasileira, né, e aí você começa a multiplicar por receita, porque também eles divulgam qual é a receita média por assinante, porque tá todo mundo falando, nossa, porque o streaming vai passar, né, a TV Globo em faturamento, tem muita gente que vai. Mas olha só, o SBT, a Rede Record e qual que é a rede, a Bandeirantes, o mercado de televisão encolheu o tamanho de um SBT, de uma Record e de uma Bandeirantes. Mercado de publicidade, tá? Então, quando diminui essa publicidade, por quê? Porque eu acabei de falar, eu tenho que vender shampoo. Eu sou da Johnson & Johnson. Eu gosto de assistir Netflix, mas eu tenho que continuar fazendo propaganda desse negócio. Aonde que eu vou fazer se o povo só fica assistindo Netflix? Né? Então, o dinheiro muda de lugar, tá certo? Quando você começa a pensar nesses impactos, eu tenho uma opinião, particularmente, que o 5G vai ser uma bomba atômica. Vai ser uma bagunça. Porque a velocidade do 5G, eu não preciso TV a cabo. Já não precisa, né? Não, já não precisa, mas vamos lá. Qual é a velocidade da TV digital? Padrão de TV digital brasileiro. E SDBT, qual é o padrão? Olha, o normal é 8 megabits por segundo. Essa é a velocidade. Se no laboratório você consegue ter uma otimização, pode ir a 16, ok, cara, você pode vamos botar 32, vamos exagerar, porque algum engenheiro vai falar que está errado. Põe o 4, põe 4 vezes mais, tá? 32. Eu sou engenheiro, hein? Olha lá, hein? Não, mas tudo bem, o engenheiro vai questionar e vai pensar como engenheiro, não tem nada de errado. Então, vamos pegar o 8 megabits, vamos fazer 32 megabits. O padrão de TV digital brasileiro, ok? O 5G vai entregar 1 giga. Na verdade, ele entrega até 10 gigas, mas 1 giga ele vai entregar fácil. 1 giga contra 16 mega. A sua casa só precisa de alguma coisa que pegue o sinal de 5G. Qualquer coisa. Exatamente. E você pode, inclusive, transmitir, na verdade, né? Você pode ser, inclusive, um hub de distribuição de conteúdo. Né? Exatamente. A G2B vai criar aqui os seus próprios conteúdos. Vou concorrer com a Netflix. No momento que o 5G entra, a TIM pode oferecer TV a cabo. O que é TV a cabo da TIM? Pode ser um pendrive. Ela pode vender o Amazon Fire. A TIM faz um acordo com a Amazon e vende o Amazon Fire Stick para as pessoas. Pronto. É a sua TV a cabo. Pô, mas e o cara que passava o cabo na Avenida das Américas, abria lá um buraco, fechava, botava fibra ótica e o cara que ia na sua casa, que ia instalar e ligava a caixinha e passava no conduíte, acabou. Desaparece. O 5G vai matar a televisão? Não. No ano 1, não. No ano 2, também não. No ano 3, também não. No ano 10, vai. Então, aí você vai pensar, mas então, peraí, o 5G é o quê? Televisão? Não, na verdade, o 5G é internet que você passa qualquer coisa, certo? E a regulamentação para isso, né? A regulamentação. Aí, essa semana, a AT&T nos Estados Unidos anunciou que o HBO Max terá publicidade. Ok. Vai ter um Netflix com publicidade. Ok. Mas, ela disse, a AT&T disse que o HBO Mas vai ser um pacote diferente, é isso? Isso. O HBO Max, ele vai ter publicidade e a publicidade do HBO Max vai subsidiar os planos. Ou seja, você não vai pagar para usar o seu celular. Basta você assistir TV. Ui. Aí eu te pergunto, a AT&T, ela é um canal de televisão? Ela é um operador de TV a cabo? Ela é um operador de telecomunicações? A gente está vivendo uma disrupção tão grande e essa velocidade, né, de como as coisas estão acontecendo, e essa disrupção, que todo mundo é apaixonado, tem que ser ágil, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas você não tem tempo de ser inclusivo, você não tem tempo de ser socialmente, às vezes, responsável, você não tem... muitas vezes isso é negligenciado, em torno do quê? Da velocidade.
vamos lançar, vamos fazer. O mindset ágil, ok, isso é bom. Mas isso não pode vir em detrimento de matar toda uma indústria. É a minha opinião pessoal. Várias indústrias, né? Várias indústrias, né? Essa é a opinião que eu tenho. O Marcelo, que é um grande estrategista, está aqui escrevendo para gente. E se o Congresso quiser travar, vai ser atropelado. E vai mesmo. Né? Vai. Como é que alguém vai falar hoje em dia que não pode ter Uber? Vai ser difícil, né? Vai. E se você for pensando, assim, todas as outras companhias... Agora, como é que a gente tem que tratar isso? Então, o novo canal agora não vai ser mais o Silvio Santos. Agora o novo canal vai ser canal Netflix. Ok, não tem, vamos assumir, ó, aceita que dói menos, né? Vamos pensar assim? Tá bom. Então, se vai ser até assim... porque se for proibido, né, como o Marcelo está colocando, é aí que as pessoas vão querer mesmo, entendeu? Mas é interessante você pensar isso, porque esse é o ponto-chave. As empresas globais, Netflix, Roku, Airbnb, Spotify, todo mundo ama, todo mundo adora, é maravilhoso, e traz um benefício fantástico para os consumidores. E são louváveis, e eu gosto muito. Mas elas absolutamente destroem, e esse valor que ela destruiu se converte no valor de ação dela em Wall Street. Por que essas empresas estão valendo tanto? Porque se você tivesse que montar uma TV, você ia ter que fazer isso 190 vezes. Se você fosse o Roberto Marinho ou o Silvio Santos, você teria que ir em 190 países. Nem o Rupert Murdoch, que é um barão da mídia, né, americana, australiana, etc., ele não estava em todos os países. Ele criou a Fox. Né? Se você vai fazer o business de televisão, você teria que fazer 190 vezes. Aí entra o cara de internet, faz 190 países e passa o rodo. Né? E você pode ir pensando para tudo. Para todos esses aplicativos que você ama e que você adora. Existe uma destruição de valor. Esse valor destruído, ele é captado no valor das ações dessas companhias, que valem bilhões nos Estados Unidos, que é ótimo para os investidores, é maravilhoso para o consumidor, mas não necessariamente vai melhorar os países que estão usando. Eu não tenho a resposta. Isso porque a gente nem... Não, nem eu e nem a gente tem a pretensão de ter, mas isso porque a gente nem bebeu álcool, hein? A gente saiu isso tudo. Imagina se a gente não tivesse bebido, hein? Ô, Márcio, pra gente fechar... estamos tomando uma, o mate até acabou, mas pra gente fechar, porque realmente a gente já tá fechando quase 2 horas de live, que foi muito sensacional. Eu queria te pedir 2 coisas. A primeira é algumas dicas pra galera que tá assistindo aí, como é que a gente faz, então, para implantar, para criar uma cultura positiva de inovação, né, de disrupção, né? Eu queria umas dicas aí para a gente poder, enfim, dar vamos dizer assim, uma luz aí para a galera, porque a gente também falou de muita coisa pesada aqui e agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Bom, opinião. Eu acho que a primeira coisa importante dentro de uma cultura organizacional é você dar espaço para que as pessoas desafiem. E desafiar é literalmente falar: prezado senhor diretor, o senhor está errado e eu penso que isso aí não vai dar certo. Prezado senhor vice-presidente, o senhor está errado, eu penso que não vai dar certo e assim por diante. Se você não tem esse tipo de ambiente, esse tipo de espaço, e não estou falando de ser desrespeitoso, novamente, não é você agir como se fosse o bêbado da festa. É você literalmente trazer fatos e dados e falar: olha, eu discordo por A, B, C, D, e eu penso que tem que ser feito de outra maneira. Então, se não existe um espaço para você ter esse tipo de conversa, já é algo ruim. Então, a maneira positiva de pensar a inovação é que você tenha espaço para você ter esse tipo de discussão. Acredito que a segunda é você pensar literalmente a questão de cargos e salários. Chega a ser até um pouco... em geral, o latino, ele gosta... Eu chamo de... isso é uma opinião pessoal do Márcio. Né? Eu chamo de My Precious. Lembra do Sméagol, do Lord of the Rings? Do Senhor dos Anéis, né? Ele fica... então, os latinos... Você gosta deles, né? Eu adoro o Senhor dos Anéis. Os latinos, em geral, eles têm uma cultura organizacional hierárquica e as pessoas gostam de ter pessoas embaixo delas. Você quer ver um latino feliz, é você dar gente para ficar reportando para ele. Em geral, as pessoas gostam de construir feudos. Isso é a América Latina inteira. O México é assim, a Argentina é assim. De uma forma geral, a cultura latina de negócios é uma cultura em que eu tenho que colocar pessoas.
Uma cultura ágil, uma cultura de inovação, é o contrário. Ela é extremamente flat, ela é extremamente achatada. Quando você está trabalhando com cargos de salários, você tem que trazer gente boa e você tem que deixar o cara trabalhar. E isso significa o seguinte, quando você pergunta para o cara, olha, como que vai fazer, não é para você dar uma opinião, porque opinião minha mãe também tem. Você tem... Sua mãe é gente boa. Tudo bem, mas assim, se eu perguntar para minha mãe se o homem foi na Lua ou não, ela vai me dar uma opinião, mesmo que ela não entenda nada de viagem aeroespacial, mesmo que ela vai dar uma opinião. Então, opinião qualquer um tem. A questão é, você tem que ter um profissional, ou você tem que criar equipes que a pessoa vai lá com dados e fatos. Que ela vai trazer trabalho ali. Não é uma pesquisa do Google, ou um negócio que, peguei um relatório que eu baixei aqui, juntei mais... Não é assim que funciona. Então, em equipes de alta performance, de novo, você tem que puxar a barra para cima. E as pessoas têm que trabalhar de uma maneira muito mais independente, menos hierarquizada. E acessível, né? As pessoas têm que ter acesso a quem está em cima, ter acesso à informação também, né? Uma coisa interessante da cultura Netflix, que foi revelada, inclusive, no livro agora da Netflix, recomendo para que vocês leiam. Na Netflix, todos os salários dos diretores para cima é livre, é aberto. Eu vejo o salário de todo mundo vê meu salário. Dos diretores para cima, diretor, vice-presidente e o presidente. Então você olhava para o seu par do lado, você não estava pensando assim, por que o cara ganha mais do que eu? A pergunta é, se ele ganha mais do que eu, ele está fazendo alguma coisa a mais do que eu. O que ele está fazendo a mais que eu preciso fazer a mais? Você gera uma competição para acelerar. Entendeu? Você começa a subir a barra. E existem discussões até de abrir o salário para todo mundo. Imagina uma empresa em que você vê a sua folha de pagamento de todo mundo. Mas gera uma frustração também, né, Márcio? Então, mas aí tá. A pergunta é, você vai ter que lidar com pessoas maduras. Então, eu acho que essas seriam as dicas, assim. Márcio, para a gente fechar nossa live com chave de ouro, dá uma última recomendação, fala uma frase aí de efeito para a gente ficar lembrando aí da tua live, que foi sensacional, sem dúvida nenhuma, uma das melhores lives que a gente teve aqui no Dose Dupla, vai fazer muito sucesso no YouTube. Fala pra gente. Olha, eu tenho uma frase que eu uso para contratar pessoas. Prefiro segurar louco do que empurrar burro. O que eu quero dizer com isso? O louco, ele não é louco. É óbvio que o cara é racional, que o cara tem inteligência, etc. O louco, ele transgride as regras. O louco vai além das regras. O louco, ele passa da linha amarela. Ok? E o burro? O burro não é intelectualmente burro. Às vezes o burro é mais inteligente de todos. Mas por ele ser tão inteligente, ele se acha melhor e ele empaca. Ele trava a equipe. Então, quando você tem um burro, e ainda intelectualmente de alto nível, o burro empaca e ainda fica dando argumento de empacar. Então, quando você contrata pessoas, eu prefiro segurar o louco, eu prefiro dar um controle para aquele que tem a iniciativa, né, do que ficar empurrando o burro. Ai, estou desmotivado. Ai, nossa, eu não sou valorizado. Meu querido, eu não estou aqui para ser sua babá, não sou seu psicólogo, se você tem problemas de autoestima. Cara, não me interessa. Você tem que entrar, entregar bem, entregar acima da barra. De novo, você está colocando a camisa do Flamengo, o mínimo que eu espero é que ganhe todo jogo de 5-0. É o mínimo. Do Flamengo? Qualquer uma. Agora foi péssimo. Não, qualquer uma. Do Botafogo! Botafogo, que seja. Mas se o cara tá vestindo a camisa do São Paulo, eu sou São Paulino, minha fase é horrível, mas se o cara tá vestindo a camisa do time, o mínimo... O Botafogo tá jogando com o Vasco hoje. Então que seja no seu fogão. Vou torcer pro seu fogão, tá bom? Tá. Mas se o cara tá entrando naquele time, o mínimo que eu espero é que ele faça 5 gols. Ele faz isso todo dia, ele só faz isso, ele é pago para isso, então ele tem que ser o melhor. Não tem esse negócio do plano de carreira do jogador de futebol. O plano de carreira do cara se encostar. O plano de carreira do cara se aposentar. Não existe isso. E muitas pessoas ainda têm a mentalidade do tipo, nossa, eu quero entrar aqui
e vou ficar, e eu quero virar gerente, aí eu vou colocar mais pessoas embaixo de mim, aí eu vou virar diretor, vou botar mais gente ainda embaixo de mim. Ou seja, esse tipo de mentalidade, na verdade, é ruim para a empresa, né? Muito bom. E aprender a perguntar, né, o Márcio, sem fazer aquelas perguntas que você adora, né, do tipo, não aquelas do tipo, que eu faço, chefe, né, mas sim, sai da minha frente porque eu tive uma ideia brilhante, né, maravilha. Muito bom, Márcio. Uma vez, deixa eu contar uma história. Uma vez eu tive uma pessoa que trabalhou no meu time e ela veio me perguntar exatamente o que ela deveria fazer, né, e trouxe, enfim, um monte de dados, informações de por que ele achava que tinha que fazer. E eu fiquei ouvindo aquela pessoa, ouvindo, tá bom. Aí eu falei, senta aqui. Aí eu levantei da minha cadeira, né? Eu tinha uma sala, coisa de empresa hierarquizada, né? Então eu levantei da minha cadeira e falei, senta aqui na minha cadeira. Tal. Aí eu sentei na frente dele e comecei a repetir tudo que ele falou. E eu imitei ele. Baixei a cabeça, né? A linguagem corporal. O que eu faço? Eu sei exatamente que a pessoa, vamos lá. Aí eu falei, então, e o que eu faço? Aí ele, vai, você é o Márcio, responde aí, eu sou você, vai. E aí, chefe, o que eu faço? O que eu faço? Ele, eu faria tal coisa. Eu falei, então, caramba, se você sabia, você veio aqui me perguntar, cara. Por que você tomou meu tempo? Entendeu? Então, tipo, o tempo é a única coisa valiosa aqui. Então, se você tem que tomar as decisões, toma a decisão e vai em frente. Se você vir aqui parar para me perguntar, é porque eu não preciso de você. Se eu não preciso de você, então eu vou tirar você, cara. Na próxima vez, atira. Depois a gente resolve. Se você tem que fazer alguma coisa, né, não dá para você ligar e falar assim, nossa, está aqui uma chuva de bombas, o que eu devo fazer? Cara, você vai ter que tomar as decisões. Né? E muitas companhias, porque tem essa cultura do vou perguntar para o chefe, não toma decisão. Eu definitivamente não me encaixo nesse tipo de lugar e eu acredito muito nas organizações que tomam esse tipo de risco. A Netflix é uma companhia que toma esse tipo de risco, a Roku é uma companhia que toma esse tipo de risco, a HP, antigamente, era uma companhia que tomava esse tipo de risco. Então, são empresas que ainda estão aí, estão, né, no seu auge, ou ainda são relevantes no seu mercado. E, em geral, as companhias que ficam postergando, eu acredito que acabam perdendo o bonde da história. Né? Então, acho que é isso, Gi. Gente, www.omarson.com.br, tá? Tem ali o blog, né? Que você publica um monte de coisa maneira. Quem nunca entrou, entra lá. O pessoal tá pedindo o link da live do YouTube para divulgar. Tem o canal da G2B, tá? No YouTube, vai estar lá disponível. Aproveita, se inscreve e aperta lá o sininho para você receber todas as lives daqui para frente. E, Márcio, parabéns, live sensacional. Manteremos contato sem dúvida e agradecer muitíssimo a tua participação, sucesso sempre. O Márcio é um grande nome aí da inovação, da tecnologia e agora nessa área também de advisory, está arrasando, já pegou vários contratos aí de empresas top, né? Não posso falar que esse ano já teve alguns aí, mas depois ele conta para quem quiser saber. E é isso aí, gente. Um beijo grande. Semana que vem a gente tem uma surpresa aqui no Dose Dupla. Aguardem, quarta-feira às 19 horas. Espero vocês. Obrigada, Márcio. Um beijo grande. Valeu. Beijo, tchau, galera. Valeu. Beijo. Vou gravar aqui. Valeu. Tchau.